Hoje irei falar sobre um dinossauro carnívoro famoso, e talvez, um dos maiores e mais poderosos entre todos os terópodes. O Tiranossauro Rex viveu durante o Cretáceo Tardio ou Superior, entre 68 e 66 milhões de anos atrás, no que hoje é oeste da América do Norte e partes do sul do Canadá. O nome do gênero e da espécie, Tyrannosaurus rex, se traduz em rei lagarto tirano, o que faz sentido, já que era um dos maiores terópodes, e que tinha uma mordida forte. O maior espécime adulto no registro fóssil de um tiranossauro, media cerca de 13 metros de comprimento do focinho à cauda, 3,66 metros de altura na cintura e 8,8 toneladas, tornando-o o maior carnívoro conhecido de seu ambiente. Foi o último tiranossaurídeo conhecido e um dos últimos dinossauros não avianos. O tiranossauro é o dinossauro mais conhecido e amado de todos os tempos. Isso ocorre porque por muito tempo foi de longe o maior dinossauro carnívoro conhecido pela ciência. Mais de 50 espécimes já foram identificados, alguns dos quais são esqueletos quase completos. Tecidos moles e proteínas preservados foram reportados em ao menos um deles. A abundância de material fóssil permitiu que pesquisas significativas fossem realizadas sobre vários aspectos de sua biologia, incluindo seu desenvolvimento e biomecânica, apesar de que sua fisiologia e seus hábitos diários ainda são frutos de debate até hoje. Na história mais recente, vários outros dinossauros carnívoros foram descobertos que rivalizam ou até superam o rei tirano em comprimento, mas o tiranossauro ainda é amplamente aceito como o mais robusto e um dos maiores carnívoros que já existiram no planeta Terra. O primeiro esqueleto parcial completo foi descoberto por Barnum Brown, grande paleontologista americano que em 1900 encontrou ossos que pertenciam a este gigante carnívoro. Mas ele nem sempre teve este nome imponente, pois as primeiras vértebras encontradas deste animal, 2 no total, foram encontradas por Edward Kirkhope em 1892, porém não puderam conhecer o resto do animal então nomeado de Manospondylus gigas, considerado um gênero duvidoso ou indeterminado. Em 1900, um esqueleto de Tiranossauro Rex quase completo que for achado por Brown, foi nomeado Dinamosaurus imperiosus, devido ao seu tamanho, pois nenhum outro terópode na época conseguia superá-lo. Este nome permaneceu até 1905, quando Henry Fairfield Osborn, curador do museu onde estava o fóssil do animal, resolveu mudar seu nome em função da grande popularidade que o animal ganhara com os anos. O nome então foi escolhido pelo seu tamanho e sua aparente ferocidade, Tiranossauro Rex, o lendário, que permanece até hoje. Osborn não imaginava que Cope já havia desenterrado ossos de tiranossauro. Só em 1917 ele comparou o fóssil de Brown com as 2 vértebras de Cope e percebeu se tratar do mesmo animal, sendo que hoje, uma das vértebras foi perdida restando apenas uma. Esses animais possuíam um crânio resistente, com um comprimento máximo de 1,5 metro, formado por vários filamentos de ossos interligados que eram conectados à coluna vertebral por um osso grosso e longo, característica incomum entre os terópodes, que geralmente possuíam ossos mais leves. O pescoço de um T-Rex tinha o formato de uma letra S, que era curto e muito musculoso para suportar sua pesada cabeça. O pescoço também era grosso e musculoso, e não tão longo quanto em alguns outros terópodes. A cabeça do tiranossauro é icônica e facilmente distinguível de outros dinossauros. Sua forma geral é um pouco retangular, e sua face, especialmente perto da parte traseira da mandíbula, é mais larga do que em outros dinossauros. O fato de ser mais largo na parte de trás das mandíbulas sugere que parte do crânio poderia suportar mais força, e provavelmente havia músculos de mordida poderosos presos lá em vida. Grandes fenestras, aberturas, no crânio, reduziram o peso, como em todos os terópodes carnívoros. Os paleontologistas costumavam pensar que as 2 ou mais aberturas na parte superior e lateral da cabeça ajudavam a ancorar os músculos da mandíbula dos dinossauros. Pesquisas sugerem que as aberturas dos dinossauros podem ter desempenhado um papel no controle de temperatura. Elas liberaram excesso de calor com a ajuda dessas grandes cavidades em seus crânios. Em relação às pernas longas e fortes, seus braços eram bastante curtos, mas incomumente fortes para seu tamanho, e terminavam em 2 dedos com garras. De longe o maior predador do seu ecossistema, o tiranossauro atacava hadrossauros, herbívoros armados como ceratópsios e anquilossauros e, possivelmente, saurópodes. O tiranossauro teria uma visão forte, completa e com boa percepção de profundidade, maior que a de um falcão, bem como um olfato extremamente bom. Seu nariz teria um dos olfatos mais apurados de qualquer animal, vivo ou extinto conhecido, podendo rastrear movimentos de presas a longas distâncias mesmo com sons de baixa frequência. Os cientistas podem dizer isso olhando para o espaço negativo dentro do crânio, onde o cérebro costumava estar, obtendo uma forma precisa do cérebro. Especificamente, o tiranossauro tinha bulbos olfativos muito grandes e nervos olfativos em relação ao tamanho do cérebro, os órgãos responsáveis por um olfato apurado. Isso sugere que o olfato era altamente desenvolvido e implica que os tiranossauros podiam detectar carcaças apenas pelo cheiro em grandes distâncias. O sentido do olfato nos tiranossauros pode ter sido comparável ao dos abutres modernos, que usam o cheiro para rastrear carcaças para eliminação. A cauda era longa, grossa e também musculosa, formada por mais de 40 vértebras para balancear o peso do tronco, e mesmo com todo o seu tamanho, muitos dos ossos do animal eram ocos, tornando-o assim mais leve e lhe permitindo uma rápida mobilidade.
A arcada dentária dos tiranossauros era heterodonte, ou seja, possuía dentes de vários formatos e tamanhos diferentes. O tiranossauro tinha 60 dentes em sua boca. Os dentes do tiranossauro eram maiores do que os de qualquer outro dinossauro. Os maiores tinham até 30 centímetros de comprimento, e totalmente únicos em forma. Quase todos os outros tipos de dentes de dinossauro carnívoros eram achatados e em forma de lâmina, para cortar carne, ou pontudos em forma de cone, para segurar. Os outros dentes do T-Rex eram pequenos, com 20 centímetros de comprimento. Os dentes do tiranossauro, no entanto, não eram apenas curvos e serrilhados, mas também muito grossos, comparável à forma das bananas, na verdade. Bananas pontudas e serrilhadas, duplo sentido. Isso sugere que os dentes do tiranossauro eram adeptos de simplesmente perfurar qualquer coisa que mordesse, incluindo osso. Os dentes inferiores tinham esse mesmo aspecto e formato, mas eram mais distanciados entre si, permitindo que os dentes inferiores e superiores se encaixassem, ocasionando uma mordida mais forte, única entre os dinossauros carnívoros. Isso significa que quando o T-Rex fechava a boca, ele não botava os dentes para fora como mostrado nos filmes. Cientistas estimam, graças às simulações de computador do crânio do tiranossauro, que poderia morder 5 a 6 toneladas de pressão, tornando-se o dono das mandíbulas mais fortes de qualquer animal terrestre conhecido. A discussão sobre lábios no T-Rex é bem antiga e gera muito debate até hoje. As duas hipóteses de prolábios e antilábios possuem muitos argumentos em seu favor, tanto que as duas são vistas como aceitas pela comunidade científica. No entanto, não se sabe muito bem da necessidade da presença de um lábio no T-Rex como em mamíferos, já que em outros dinossauros carnívoros, os lábios não estavam presentes. Um esteco fossilizado associado ao tiranossauro tem até pequenos pedaços de osso esmagado, provando que este dinossauro não teve problemas em mastigar e comer algum osso enquanto comia. Isso faz sentido quando consideramos os animais com os quais o tiranossauro convivia e se alimentava. Como resultado de uma das corridas armamentistas evolutivas mais extremas da história natural, dinossauros como o Triceratops e Anquilossauro, ambos coexistindo com o tiranossauro, eram mais ou menos as maiores e mais fortemente blindadas formas de cada uma de suas famílias. O tiranossauro, por sua vez, era o maior e mais poderoso de sua família, os tiranossaurídeos. A questão de saber se o tiranossauro era um predador de ápice ou um necrófago puro estava entre os debates mais longos da paleontologia. A maioria dos paleontólogos hoje aceita que o tiranossauro era um predador ativo e um necrófago. De fato, há evidências diretas de que o tiranossauro se alimentou de dinossauros como o Triceratops, apesar do folho de osso sólido, graças aos dentes do tiranossauro encontrados embutidos nos ossos do Triceratops. Há ainda mais evidências de tiranossauro perseguindo e se alimentado de dinossauros com bico de pato como o Edmontossauro, incluindo uma ferida de mordida apurada. Isso prova que o herbívoro escapou de um ataque de tiranossauro, o que implica que o tirano poderia ter sido um necrófago e um predador ativo. Evidências também sugerem fortemente que os tiranossauros eram pelo menos ocasionalmente canibais. O próprio tiranossauro tem fortes evidências apontadas para ele ter sido canibal em pelo menos uma capacidade de limpeza com base em marcas de dentes nos ossos do pé, húmero e metatarsos de um espécime. Fósseis da formação Fruitland, formação Kirtland e da formação Ojoalamo, sugerem que o canibalismo estava presente em vários gêneros de tiranossaurídeos da bacia de San Juan. As evidências coletadas dos espécimes sugerem comportamento alimentar oportunista em tiranossaurídeos que canibalizaram membros de sua própria espécie. Um estudo de Currie, Horner, Erickson e Longrich em 2010 foi apresentado como evidência de canibalismo no gênero tiranossauro. Os fósseis mostravam evidências de que não eram marcas de brigas, pois havia mordidas no pé e os autores deste estudo propuseram que seria improvável o tiranossauro morder o pé do rival em uma luta, e que as partes do corpo do indivíduo que o tiranossauro estava se alimentando eram partes escassas de carne, sugerindo que as partes mais carnudas foram consumidas por outros. O resto do corpo do tiranossauro foi interessante também. É bem conhecido por seus braços proporcionalmente pequenos, que na verdade têm aproximadamente o mesmo comprimento que os braços humanos adultos. Apesar de ser alvo de muitas piadas, os braços do tiranossauro eram realmente bastante fortes. Os paleontólogos estimam, estudando de perto os ossos do braço e prevendo a quantidade de músculo que teria ligado a eles em vida, que cada um dos braços do tiranossauro poderia levantar mais de 200 kg de peso. A função dos braços minúsculos, que tinham 2 dedos e garras funcionais, ainda é um mistério. Alguns paleontólogos supõem que eles teriam ajudado o dinossauro a se levantar de uma posição de repouso. Também é possível que eles pudessem ter ajudado a segurar enquanto o tiranossauro acasalado, mas, novamente, ambos os sexos parecem ter os mesmos braços. Padyan, em 2022, argumentou que a redução dos braços em tiranossaurídeos não serviu a uma função específica, mas foi uma adaptação secundária, afirmando que, à medida que os tiranossaurídeos desenvolveram crânios e mandíbulas maiores e mais poderosos, os braços ficaram menores para evitar serem mordidos ou rasgados por outros indivíduos, principalmente durante as refeições em grupo. Outra possibilidade é que os membros anteriores seguravam presas lutando enquanto eram mortas pelas enormes mandíbulas do tiranossauro. A ideia de que os braços serviam como armas ao caçar presas também foi proposta por Stephen M. Stanley, que
sugeriu que os braços eram usados para cortar presas, especialmente usando as garras para infligir rapidamente cortes longos e profundos em suas presas. O tiranossauro, como a maioria dos dinossauros, foi pensado por muito tempo para ter um metabolismo reptiliano ectotérmico sangue frio. A ideia da ectotermia dos dinossauros foi desafiada por cientistas como Robert T. Baker e Joan Ostrom nos primeiros anos do renascimento dos dinossauros. Anos de grandes avanços científicos, incluindo a possibilidade dos dinossauros terem penas, começando no final dos anos 1960. O próprio T-Rex foi alegado ter sido endotérmico sangue quente, o que implica um estilo de vida muito ativo, devido a seu estilo de vida ativo, com caçadas e batalhas, afirmando que um animal de sangue frio não teria energia suficiente para uma vida predatorial. Desde então, vários paleontólogos têm procurado determinar a capacidade do tiranossauro de regular sua temperatura corporal, ganhando ou perdendo calor de acordo com o ambiente em que estava, baseando-se nas comparações do T-Rex com as aves modernas.